Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao Twist Channel News. No último dia 31 foi comemorado o Dia do Orgasmo. E eu prometi fazer um vídeo aqui no canal explicando algumas das questões envolvendo esse fenômeno, principalmente porque ele existe. E quando a gente vai falar de orgasmo, tem o orgasmo tanto masculino quanto feminino, mas eu quis dedicar esse vídeo exclusivamente para tratar do orgasmo feminino, porque ele é mais misterioso, ele é mais interessante e mais até polêmico, ok? Então é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Bom, eu acho que um bom assunto para começar falando sobre isso é explicando que nem todas as mulheres têm a mesma facilidade para atingir o orgasmo. E essa facilidade para ter ou não o orgasmo tem determinantes genéticos e ambientais. A questão é que hoje em dia a gente já sabe que a importância da genética, a relevância da genética para essa facilidade é de cerca de 30 a 33%. O que quer dizer que mais de 60% desta variação deve-se a fatores ambientais. E dentre esses fatores ambientais, um dos principais é o parceiro, especificamente características deste parceiro, e que é o que eu vou tratar na sequência. Então, assim, quando a gente está falando de evolução do orgasmo feminino, talvez esse seja um dos temas mais discutidos hoje em dia e tem alguns embates teóricos muito grandes. Então eu já quero deixar claro que nesse meu vídeo eu não vou esmiuçar todas as possíveis teorias, porque não seria possível. Então eu vou tratar daquela que tem um pouco mais de validade, tem um pouco mais de corroborações científicas, o que não quer dizer que seja a teoria absoluta para explicar esse fenômeno, que é, por definição, extremamente complexo. Existem principalmente 4 teorias, 4 hipóteses para explicar o orgasmo feminino. A primeira delas é a hipótese da satisfação. Ou seja, o orgasmo feminino está relacionado com a satisfação do casal. Então teria a função de manter essa coalizão, de manter essa união, esse vínculo entre o casal. Uma outra hipótese que deriva de uma certa forma dessa aí é que o orgasmo feminino promove futuros encontros sexuais. Por quê? Se uma mulher tem um orgasmo numa relação sexual com um determinado homem, a chance dela de recorrer àquele mesmo homem no futuro é bem maior, porque ela vai buscar aquele mesmo prazer que ela obteve na relação inicial. Consequentemente, o orgasmo seria um fenômeno que permaneceria na natureza feminina por causa disso. A terceira hipótese, que é a que eu vou trabalhar mais especificamente nesse vídeo, é que o orgasmo feminino é um fenômeno, certo, que tem a função de selecionar determinados espermatozoides de determinados homens, para que a mulher consiga gerar descendentes com uma melhor qualidade genética. E a quarta hipótese é de que o orgasmo feminino nada mais seria do que um subproduto do orgasmo masculino. Só que nesse aspecto exclusivamente do orgasmo, existem, principalmente ano passado, foram publicadas várias pesquisas nesse sentido. O debate foi bastante acirrado com relação a essa hipótese do subproduto, mas algumas investigações estão mostrando que esta lógica não faz muito sentido. Por quê? Porque a genética que controla o orgasmo feminino é diferente da genética que controla o orgasmo masculino. Então essa questão da hipótese do subproduto não faz muito sentido. Ela só faria sentido se tanto homens e mulheres compartilhassem a mesma genética para controlar aquele comportamento. Aí seria explicável você dizer que em determinado sexo aquilo se manifesta e tem uma função específica, enquanto que no outro aquilo se manifesta, mas não tem uma função específica, é um mero reflexo de genes que são compartilhados entre os sexos. Então essa pesquisa aqui, por exemplo, mostrou que isso não acontece.
que são genes específicos, logo é bem possível que essa hipótese do subproduto não se sustente. Mas como eu falei, há uma grande discussão sobre isso aí, ninguém bateu o martelo ainda, então vamos esperar para as futuras investigações. Eu vou me focar na hipótese do orgasmo como sendo um fator, né, um fenômeno que facilita a seleção de determinados espermatozoides. Uma das primeiras investigações que verificou isso foi essa aqui, desenvolvida em 1993, que mostrou que quando a mulher atinge o orgasmo em uma janela entre 1 minuto antes da ejaculação do homem e 45 minutos depois da ejaculação dele, esse orgasmo que ela apresenta realiza contrações involuntárias do útero, certo? E essas contrações permitem com que facilitam, né, ajudam o espermatozoide a subir, vamos dizer assim, certo? E consequentemente aumentam a chance de eles fecundarem o óvulo, ou um deles, né, fecundar o óvulo. A questão interessante disso tudo é que nem todos os homens conseguem despertar das mulheres a mesma facilidade ou a mesma intensidade do orgasmo. Um tipo de homem que tem essa maior facilidade de despertar o orgasmo nas mulheres são os homens que são simétricos. Hoje a gente sabe que a simetria está muito relacionada, a simetria natural, não aquela artificial que hoje a gente tem, né, com métodos de cirurgia plástica e tal, né? A simetria natural, ela reflete, na realidade, a qualidade do DNA, da qualidade genética do indivíduo, principalmente no que tange o sistema imunológico. Nós temos uma programação natural para crescer da mesma forma para a direita e para a esquerda. O que acontece é que se durante o nosso desenvolvimento a gente sofre a influência de algum agente patógeno ou algo assim, tá? A gente precisa desviar energia e tal para resolver aquela doença, para resolver aquele problema. Desviar para o sistema imunológico e não consegue com tanta facilidade manter aquela programação de crescer da mesma forma para os dois lados. Consequentemente, isso vai gerando algumas assimetrias. Quanto mais forte é o nosso sistema imunológico, mais rapidamente a gente vence aquela patologia, consequentemente menos danos a gente acaba sofrendo em função dela. Isso significa que menos assimétricos nós seremos, ou seja, seremos mais simétricos se tivermos um sistema imunológico melhor. E essa pesquisa identificou foi que os homens que são mais simétricos têm uma maior facilidade de despertar o orgasmo das mulheres. E tem isso mostra, isso corrobora, né, isso aponta na direção da função evolutiva do orgasmo como sendo uma estratégia de selecionar determinados espermatozoides. Por quê? Porque o espermatozoide daquele homem simétrico é uma célula reprodutiva que carrega nela o DNA de um sistema imunológico bom. Consequentemente, vale a pena reproduzir com aquele tipo de espermatozoide. Então as mulheres atingem o orgasmo promove essa contração do útero, essa contração do útero facilita a fecundação, consequentemente ela tem uma chance bem maior de conceber o filho de alguém que seja simétrico e logo que tenha um sistema imunológico de melhor qualidade na grande maioria das vezes. Além da simetria, outras características dos homens também facilitam, também potencializam a chance da mulher atingir o orgasmo. Entre esses tipos de homens estão aqueles que são mais masculinos e que são mais dominantes, porque essas são características que também refletem a qualidade genética daquele tipo de homem. Uma outra característica que foi analisada, né, nessa pesquisa numa comunidade de chineses é que os homens que têm o maior status financeiro, certo? Literalmente que ganham mais, têm uma maior também possibilidade de despertar o orgasmo nas mulheres.
Além disso, hoje em dia a gente também já sabe que não existe apenas um tipo de orgasmo, são vários tipos de orgasmo que existem, né? São definidos, inclusive, podem ser definidos pela intensidade ou pela região em que eles acontecem, vamos dizer assim, tá? Existe aquele orgasmo que ele é mais superficial e aquele orgasmo que ele é mais profundo ou mais interno. Esse tipo de orgasmo mais interno está associado com uma maior possibilidade, com uma maior probabilidade de concepção. E o que eles verificaram é que as mulheres, quando se relacionam com homens dominantes, que têm um cheiro agradável, lembrando que esse cheiro também é um sinal na verdade, incompatibilidade, compatibilidade, mas diferença de genes relacionados ao sistema de imunocompatibilidade, tá? Que também facilita a variação da imunidade na prole, né? Então, quando a mulher percebe um cheiro diferente no homem, né, ela na verdade tende a associar aquilo ali com um cheiro mais agradável. Então as mulheres que se relacionam com homens que consideram ter um cheiro mais agradável também têm uma maior possibilidade de sentir esse tipo de orgasmo profundo ou mais interno, que está muito mais relacionado com a concepção. Então essa também é uma evidência mostrando que de alguma forma o orgasmo feminino seleciona, é uma resposta, né? é uma estratégia, né? Para selecionar determinados espermatozoides e determinados homens. Algumas mulheres fingem o orgasmo, né? Por que será que elas fingem esse tipo de sensação? Essa pesquisa aqui, publicada ano passado, demonstrou que esse fingimento do orgasmo pode estar relacionado com uma estratégia feminina para manter o parceiro ao seu lado por mais tempo. Por quê? Porque se o orgasmo está relacionado com uma maior possibilidade de gerar descendência, os homens eles tendem a ter uma preocupação por natureza com relação ao desempenho sexual deles, para que eles consigam fazer com que a mulher atinja o orgasmo. Logo, os homens têm uma preocupação com relação a isso, e as mulheres sabem que os homens têm uma preocupação com relação a isso, e que ficam felizes quando elas atingem o orgasmo. E se eles ficam felizes quando elas atingem o orgasmo, eles têm uma menor possibilidade de abandoná-las. Então, então algumas mulheres acabam fingindo o orgasmo quando não aconteceu, para que este homem tenha uma menor possibilidade de abandoná-la naquela relação, né, e deixá-la sozinha. Porque vai que aconteça mesmo a reprodução ali, mesmo sem o orgasmo, porque o orgasmo não é fundamental para que a reprodução aconteça. Então vai que aconteça a reprodução. Se aquele homem que foi o responsável por fecundar o óvulo e fazer com que ela desenvolva no útero dela uma criança durante 9 meses, abandoná-la, é uma situação bastante complicada. Faz parte da natureza feminina tender a fingir o orgasmo mesmo quando ele não acontece. Inclusive a gente tem no senso comum histórias de muitas mulheres que dizem que fingiram o orgasmo para os homens a vida inteira. A questão é que se a mulher está fingindo o orgasmo, ou seja, está mentindo atingir o orgasmo, tem como identificar essa mentira? Então algumas pesquisas bem recentes estão tentando identificar a configuração facial, né, a expressão facial que os indivíduos fazem, tanto as mulheres quanto os homens, quando atingem o clímax, né, quando atingem o orgasmo. E se a gente conseguir identificar com clareza essa configuração facial, vai ser possível identificar se a pessoa está mentindo ou contando a verdade. Vai ser mais ou menos um lie to me na cama. Bom, gente, era isso. Eu não quis me estender muito nesse vídeo aqui. Tem muita coisa para se falar sobre esse tema. Eu quero deixar bem claro que eu peguei apenas um recorte para comentar com vocês com um pouco mais, para poder tratar com um pouco mais de profundidade. Mas mesmo dentro desse recorte que eu peguei, teria muitas outras coisas para falar sobre isso. Mas vamos ver se no dia 31 de julho do ano que vem, né, o próximo dia do orgasmo, se até lá já foram descobertas outras coisas
igualmente interessantes e que daí eu possa atualizar este vídeo que eu estou apresentando hoje para vocês. Então por hoje eu vou pedir que vocês comentem aquilo que acharam do vídeo, avaliem ele, favoritem porque ajuda muito na divulgação do vídeo, divulguem esse vídeo para as pessoas que vocês conheçam. Se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos ainda, e se inscrevam na página do canal no Facebook, porque às vezes eu acabo publicando algum texto, algum outro material, e eu acabo lançando lá nessa página específica do canal e do blog que eu tenho no Facebook. Todos os links estão na descrição, assim como as referências que eu apresentei aqui também vão estar na descrição do vídeo para que vocês possam conferir por vocês mesmos. Então, muito obrigado novamente e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!